da onde eu parei, tá certo? Deu um probleminha ali no iPad, né? Então vai continuar aqui sendo no celular. Vai ser rapidinho, tá certo? Onde eu parei, tá certo? Justamente a reformulação do Estatuto da Terra que aconteceu aqui no Brasil, ele dava o acesso à terra para pessoas que já tinham condição financeira para poder comprar. Enquanto o sertanejo, aquele pequeno agricultor que não tinha grana para comprar a terra, ele foi dificultado o acesso a ele, né? Então, só para vocês terem noção como era contraditório esse sistema implantado aqui, tá certo? E aí a consequência negativa, parte 2, né? Como durante muito tempo o Brasil foi ligado a somente a questão agrária, né? Então grande parte da população ficou direcionada para produzir justamente gêneros alimentícios. Então essa parcela, conhecida como o sertanejo, né? O pequeno agricultor, aquele que trabalha, né? Sol a sol e tal, ele ficou direcionado para algumas atividades específicas, tá certo? E quais atividades específicas foram essas? Vamos lá, para a gente poder entender. A maioria da agricultura incentivada por essas pessoas foi justamente a agricultura do tipo de subsistência. Como o próprio nome já diz, uma agricultura para poder existir, tá certo? E essa agricultura de subsistência é também conhecida como agricultura familiar, né? Que na maioria das vezes emprega a maior parte da população ou então da família, tá certo? E que utiliza aí de certas técnicas, né, para plantar que são conhecidas como rudimentares. Por exemplo, não utilizam máquinas para uma intensa produção, né? Maquinária coletadeira, aquelas máquinas que plantam, tá certo? Utilizam um uso discriminado de agrotóxicos, tá certo? Que são conhecidos hoje como defensores agrícolas. E também, dentro dessas técnicas rudimentares, a gente pode dar o exemplo aí das queimadas. E essas queimadas, na maioria das vezes, elas são negativas, tá certo? Porque essa cultura da queimada, na maioria das vezes, ele acaba destruindo até mesmo o solo, né? Isso ele acaba trazendo a pobreza do solo, né? Isso e muitas vezes porque ele utiliza para limpar a cultura antiga, né? A plantação antiga que teve. E aí polui o ar, né? Isso, as queimadas muitas vezes são incontroláveis e acaba se alastrando por existências áreas, né? E acaba sendo até mesmo um crime ambiental. Beleza? Em paralelo a isso, eu tenho aí um desenvolvimento das agroindústrias, tá certo? E para quem não sabe o que as agroindústrias são justamente a utilização, então o link, né, a ligação exatamente entre a agricultura e a indústria. Quando houve essa inserção da tecnologia na produção, que foi chamada de Revolução Verde, que eu vou explicar já já para vocês. Então, essa inserção dessa tecnologia, dessa revolução verde, ou dessa tecnologia no campo, favoreceu também o desenvolvimento das indústrias. Porque a indústria especificamente ela não produz somente máquina, né? Ela produz também o insumo, ela produz o fertilizante, ela produz as melhores máquinas para irrigação, tá certo? Então, a indústria, a agricultura está extremamente dependente da indústria, tá certo? E ao mesmo tempo que a indústria ela compra ou então ela necessita desses produtos gerados pela agricultura para poder tá produzindo medicamentos, outros alimentos, né? Enlatados e por aí vai. Tranquilo, galera? De boas? Beleza. Então vamos lá, o que é que eu vou explicar aqui agora sobre a Revolução Industrial, tá certo? A Revolução Industrial, especificamente, você já sabe o que foi que aconteceu, foi justamente um modo, ou então a mudança do modo de produzir. Isso aí já é fato, vocês já sabem. Só que a Revolução Industrial, ela atingiu também o campo, tá certo? E ela atingiu o campo de uma maneira no qual eu também mudei esse modo de produzir. Em que circunstâncias? O homem antes estava extremamente dependente das condições climáticas, certo? Então o que foi que ele fez? Ele começou a mudar esse ponto de vista. A intenção, né, por trás especificamente, foi que os grandes poderosos queriam acabar com a fome mundial, tá certo? E isso também a gente já sabe que é da boca para fora. E o que foi que eles fizeram? Novas técnicas para produzir mais em menos tempo e também num espaço menor, no espaço geográfico. O que foi que os caras fizeram? Produziram aí novas técnicas de produção, né? Utilizaram a tecnologia para produzir mais, e aí nós temos os maquinários, novas técnicas de irrigação, nós temos também os fertilizantes, tá certo? E os defensores agrícolas, tá certo? Para poder cuidar, entre aspas, das pragas, né, existentes, tá certo? Além do que nós também chamamos de
os alimentos geneticamente modificados, né? Ou então os alimentos transgênicos. E a gente sabe que os alimentos transgênicos ali são uma busca ali de conseguir alimento de uma maneira mais rápida, que possa crescer de uma maneira mais rápida, só que nós não sabemos as consequências negativas por trás. Alguns estudiosos até afirmam que os alimentos transgênicos são responsáveis, como teve uma mudança genética em laboratório, pode ser responsáveis até mesmo pela